Pensamentos intrusivos aparecem do nada na nossa mente e podem ser bizarros, indecentes, pecaminosos, violentos. São pensamentos que a gente não gostaria de ter e provocam sentimentos de culpa, repulsa ou vergonha. O que normalmente a gente faz quando tem esses pensamentos é tentar expulsá-los da nossa mente de algum modo, nos distrair com alguma coisa, rezar. E isso, além de não resolver, faz esses pensamentos voltarem. E é aí que eles grudam mesmo na nossa cabeça. O que fazer com pensamentos intrusivos? É disso que a gente vai conversar aqui. Eu sou Regina Gianetti e este é um episódio em vídeo do Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior. Se o que você ouviu até aqui fez sentido, então deixe o seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. Tem uma jornada de autoconhecimento aqui para você. Nossa mente é muito ativa, muito fértil. Segundo o estudo de neurocientistas canadenses, temos em torno de 6.000 pensamentos por dia, um emendado no outro, em um fluxo constante. Muitos dos pensamentos que a gente tem são involuntários, vêm à nossa mente independentemente da nossa vontade. São lembranças, ideias, associações que o nosso cérebro faz. E no meio desses pensamentos involuntários, vez ou outra aparece algum que é estranho, que talvez nos faça dizer: como é que eu posso pensar numa coisa dessa? É um pensamento imoral, trágico, violento, repugnante. Por exemplo, a gente está no topo de uma escada rolante no shopping, daquelas bem altas, e aí olha lá para baixo e pensa: e se eu caísse daqui de cima? Ou, sem motivo algum, nós nos imaginamos agredindo alguém, até mesmo alguém que amamos. Ou, em uma reunião de trabalho social, sem mais nem menos, imaginamos um dos presentes em uma situação sexual. Ou, enquanto estamos rezando ou participando de uma cerimônia religiosa, nos vêm à mente pensamentos de blasfêmia. Se algo assim acontece às vezes com você, saiba que isso é normal. Pensamentos bizarros sobre coisas que a gente rejeita e jamais teria ou faria de sã consciência podem sim surgir na nossa mente sem ser convidados. A rigor, qualquer coisa que já tenha sido pensada por um ser humano desde o início dos tempos pode também ser pensada por nós, por você, por mim, por qualquer pessoa. Em um nível profundo da nossa psique, todos nós compartilhamos os conteúdos do chamado inconsciente coletivo da humanidade, segundo Carl Jung. Pensamentos estranhos podem passar pela nossa cabeça e não fazermos muito caso deles. Ou podem nos deixar impressionados e até causarem algum tipo de sofrimento emocional, como ansiedade, culpa, vergonha. Nesse caso, seriam o que a psicologia chama de pensamentos intrusivos perturbadores. Ou seja, pensamentos que invadem a nossa mente, causam perturbação e podem se tornar repetitivos. Bem, nem todos experimentam perturbações por pensamentos estranhos, mas todos temos pensamentos que não queremos ter, e isso não é muito agradável. Verdade seja dita, ninguém é completamente imune a se sentir perturbado por esses pensamentos. Isso pode acontecer com qualquer um de nós ou alguém próximo a nós, ainda mais nesse mundo perturbador em que a gente vive. Então eu convido você a entender sobre esse fenômeno da mente humana, os pensamentos intrusivos. Para nos ajudar com isso, eu trago aqui trechos do livro mais completo que eu encontrei sobre o assunto. Infelizmente não tem tradução para o português. O título é Overcoming Unwanted Intrusive Thoughts, algo como Superando Pensamentos Intrusivos Indesejáveis. Os autores são 2 psicólogos americanos especialistas em ansiedade, a doutora Sally Winston e o também doutor Martin Seif. Quando se trata de entender como a nossa mente funciona, eu penso que todo conhecimento que a gente puder ter é útil.
Então eu te convido a vir comigo para a gente explorar de coração aberto, sem julgamento, essa temática dos pensamentos que não queremos ter. De repente surge na mente um pensamento estranho, obscuro ou repugnante. Ele poderia sumir tão rapidamente quanto apareceu, mas vamos imaginar que não é o que acontece. Vamos imaginar que aquele pensamento nos impressiona fortemente. Então nós o rejeitamos e tentamos expulsá-lo, mas mesmo assim ele se mantém na nossa mente por algum tempo. Tentar expulsá-lo não funciona. E por quê? Porque se dizemos para nós mesmos algo como não posso pensar tal coisa, o fato é que continuamos pensando na coisa. E tem mais. Como explicam a Sally Winston e o Martin Seif no seu livro, a nossa repulsa pelo pensamento o energiza e faz com que ele grude na nossa mente. Em outro momento ele torna a surgir e é novamente repelido. E quanto mais tentamos combatê-lo, mais ele nos visita e mais nos perturbamos com ele. E assim, pensamentos intrusivos se tornam repetitivos. A energia que se investe em expulsá-los é justamente o que os fortalece. A gente poderia se perguntar: o que faz uma pessoa se afligir e sofrer por ter pensamentos estranhos, já que nem todos se afligem? O que acontece é que o cérebro da pessoa foi condicionado a disparar uma reação emocional, uma reação de estresse, quando lhe ocorrem certos pensamentos. A partir de experiências que essa pessoa teve na vida, o seu cérebro registrou determinadas situações como algo a ser evitado. E quando surge um pensamento que de alguma forma se associa com algo a ser evitado, o cérebro dispara reações de medo, ansiedade, culpa, mesmo que esse pensamento não tenha cabimento, seja bizarro, exagerado, delirante. A pessoa tenta expulsar o pensamento e cai no círculo vicioso que vimos há pouco. Felizmente, e sim, tenho felizmente nessa história, assim como o nosso cérebro foi condicionado a reagir intensamente a certos pensamentos, ele pode ser descondicionado. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mas, enfim, vimos então que a característica-chave dos pensamentos intrusivos é que são indesejáveis. Não são o tipo de pensamentos que gostaríamos de ter, porque se chocam com os nossos valores e vontades, se chocam com aquilo que temos como moralmente correto. Como exemplificam a Sally e o Martin, alguém que não tolera a violência combate um pensamento intrusivo violento. Alguém que acredita que todos os seres vivos devem ser protegidos repele pensamentos sobre maltratar crianças ou animais. Alguém que preza sua vida e integridade física luta contra pensamentos sobre causar algum dano a si mesmo. É importante considerar isso porque é comum que pessoas que têm pensamentos intrusivos fiquem imaginando o que é que isso quer dizer a respeito delas. Começam a pensar que são impuras, malignas, monstruosas. Mas, como frisam os autores do livro, o conteúdo desses pensamentos é o oposto do que a pessoa gostaria de pensar, do que ela considera moralmente aceitável, o oposto do seu caráter, o oposto do que ela é. A Sally e o Martin também procuram apaziguar o medo que a pessoa tem de perder o controle e fazer as coisas que passam pela mente dela. Eu transcrevo aqui o que eles dizem a respeito. Como os pensamentos intrusivos indesejados tendem a ficar presos e a se repetir quando você luta contra eles, eles aumentam de intensidade. Então há um sentimento muito intenso que os acompanha, uma onda de medo, às vezes vergonha, nojo ou raiva. Isso pode fazer esses sentimentos parecerem que são impulsos, como se de alguma forma você estivesse sendo empurrado ou provocado a fazer algo fora do controle. Esses sentimentos podem ser muito perturbadores, mas você não precisa se preocupar. Sofrer com pensamentos intrusivos indesejados é um distúrbio de excesso de controle, não de falta de controle. As pessoas impulsivas
Agem primeiro e pensam depois. Já as que têm pensamentos intrusivos e indesejados, pensam excessivamente. Então, resumindo, segundo os autores do livro, que são psicólogos, especialistas em distúrbio de ansiedade, o fato de virem à nossa mente pensamentos intrusivos, pensamentos que a gente não quer ter sobre atos violentos, imorais, repulsivos, isso não diz nada sobre o nosso caráter, nem significa que vamos perder o controle e cometer esses atos. Nós vamos agora explorar os tipos mais frequentes de pensamentos intrusivos com alguns exemplos dados por ouvintes. Eu identifico esses ouvintes por nomes de pássaros, porque pássaros são um símbolo de liberdade e de leveza, que é o que todos nós desejamos para nossa mente, né? Tem a história do ouvinte Rouxinol. Na adolescência, ele começou a ter pensamentos obscenos e de violência contra familiares e contra si mesmo. Ele se afligia muito, achava que estava perdendo a sanidade, mas na época encontrou uma forma de lidar com esses pensamentos. Só que anos mais tarde, já adulto, ele passou por uma série de problemas pessoais e os pensamentos intrusivos aumentaram muito. Ele conta: não conseguia dormir imaginando que eu poderia levantar da cama à noite e machucar os meus familiares ou sair sem rumo e ferir alguém na rua. Essa fase culminou com uma crise de ansiedade muito forte e ele procurou tratamento. Como aconteceu com o Rouxinol, pensamentos intrusivos podem surgir já na infância e na adolescência. Aliás, as crianças são especialmente suscetíveis a esses pensamentos, porque elas são muito impressionáveis e, lamentavelmente, estão expostas a imagens, informações e situações que não têm capacidade de compreender. E aí ficam confusas, não sabem verbalizar, muito menos lidar com o que se passa com elas. Outras pessoas começam a ter perturbações por pensamentos intrusivos na vida adulta, a partir de um fato marcante. Com a cegonha, aconteceu na fase pós-parto dos filhos. Inexplicavelmente vinham à sua mente pensamentos sobre jogar os bebês pela janela ou escada abaixo. Ela conta: foi bem difícil. Eu não podia ficar sozinha com eles, pois eu tinha medo de mim mesma. Passando o puerpério, os pensamentos foram se esvaziando, graças a Deus. Aqui cabe uma explicação dos autores do livro. Eles dizem que um dos fatores que predispõe ao surgimento de pensamentos intrusivos são mudanças hormonais, como, por exemplo, as mudanças que as mulheres têm durante a gravidez, após o parto ou durante a TPM. Outros são o estresse elevado, fadiga, distúrbios de humor, uso de drogas ou abuso de álcool. Voltando aos ouvintes, para a Ararinha Azul, os pensamentos intrusivos começaram com uma cena de novela em que um personagem vendia a alma ao diabo. A partir de então, não conseguia tirar mais essa cena da cabeça. Ela chegou a pensar que desejava aquilo. Tais pensamentos a deixavam tensa e ansiosa. Era como se de repente ela pudesse materializar aquilo que não queria. A Ararinha chegou a entrar em depressão. Felizmente, com o tratamento, os pensamentos não se repetiram mais. A gente teve até aqui exemplos de uma categoria de pensamentos intrusivos que a Sally e o Martin chamam de pensamentos moralmente repulsivos, que tocam em temas que são grandes tabus e por isso provocam repugnância, culpa, vergonha, até autodesprezo. Essa categoria inclui pensamentos sobre diversas formas de imoralidades, atos violentos contra pessoas estranhas ou conhecidas, ou contra si próprio, atos obscenos, situações sexuais inaceitáveis para a pessoa, perversões sexuais, atos pecaminosos e insultos contra divindades. Esses pensamentos intrusivos com pecados, blasfêmias e obscenidades com o sagrado são um inferno mental, sobretudo para pessoas religiosas,
e são muito mais comuns do que se imagina. A pessoa que vos fala aqui já sofreu com isso. Eu tive uma fase na minha vida, por volta dos 30 anos, em que eu não podia olhar para uma imagem de Jesus e outros mestres espirituais que eu seguia, porque me vinham à mente pensamentos inconfessáveis. Aí eu fazia o quê? Rezava muito, tudo que era oração. Fazia afirmações, oponopono, o que você imaginar. No final do episódio eu conto como essa fase passou. Pensamentos intrusivos desse tipo atormentam de tal forma algumas pessoas que chegam a causar uma modalidade de transtorno obsessivo-compulsivo, chamado de toque religioso. Para aliviar o sentimento de culpa por esses pensamentos, a pessoa desenvolve compulsão. Compulsão por oração, por culto religioso, por rituais de purificação, por seguir os preceitos da sua religião. Um fenômeno que tem pontos em comum com o toque religioso é a escrupulosidade. Escrupulosidade gera aversão a pensamentos intrusivos que se chocam não só com a moral religiosa, mas também com a moral em um sentido mais amplo. A pessoa tem repulsa por pensamentos que considera inescrupulosos. Por exemplo, pensamentos egoístas, maldosos, preconceituosos. Além de viver obsessivamente preocupada com o que possa pensar, ela procura provar para si mesma que é uma pessoa do bem, por meio de atitudes impecavelmente éticas, corretas e altruístas. E como ninguém é impecável, essa autoexigência provoca muita ansiedade. Eu encontrei uma matéria interessante sobre o assunto, tá? Deixei o link na descrição deste episódio. Talvez haja um componente de escrupulosidade na situação que se passa com a andorinha. Eu transcrevo aqui o relato dela. Imagino que me dizem coisas horrorosas e eu respondo, sempre de forma grosseira e incisiva. Nesses tempos de propagandas políticas hostis, lidando com familiares ou amigos que defendem toda essa maluquice reinante, crio um enredo mental, do nada, em meio ao banho, quase na hora de dormir, um verdadeiro inferno. Tenho insônia e acabo tomando remédio para desligar a mente. Sofro muito com isso, porque de onde viriam esses pensamentos a não ser da minha mente poluída? Sou a rainha do tudo bem, estou legal, das palavras bonitas e sensatas, mas só eu sei as coisas horrorosas que digo mentalmente nessas horas em que os pensamentos me visitam sem cerimônia. Minha conclusão é de que não sou uma pessoa legal, sou uma fraude ambulante, que certamente vai ser desmascarada. É muita angústia, caos interno e ando cansada. Outro tipo muito comum de pensamentos intrusivos tem como temas acidentes, morte, doenças, provocando reações de medo, ansiedade e até de pânico. O surgimento desses pensamentos pode estar ligado a um evento traumático. A calopsita, por exemplo, passou a tê-los a partir do suicídio de uma moradora do prédio em frente ao seu. Ela não presenciou a cena, mas escutou tudo o que aconteceu antes e testemunhou os desdobramentos depois. Ela conta: desde então sempre tenho pensamentos relacionados a essa história, como se algo fosse acontecer com a minha filha ou comigo. Na mente da sabiá surgem pensamentos intrusivos de doença, acidentes, morte e falta de capacidade para realizar as coisas. Tudo isso junto. Isso começou depois que os pais se mudaram para outra cidade e ela se viu sozinha com a filha pequena e o marido. A situação despertou muita insegurança e os pensamentos intrusivos representam tudo o que ela teme que aconteça. Esses pensamentos intrusivos são também característicos do transtorno obsessivo-compulsivo, como no caso da beija-flor. Quando se afasta dos filhos, vêm à sua mente cenas em que eles se machucam. Quando o marido demora a chegar, o pensamento é que ele se acidentou. Ela diz assim: vêm imagens na minha cabeça e sensações no corpo. São sufocantes. Entre outros tipos de pensamentos intrusivos que a Sally Winston e o Martin Seif relacionam no seu livro, são bastante comuns os de preocupação,
que podem ser sobre um único tema. A pessoa é constantemente visitada pelo pensamento de ser assaltada, por exemplo. Podem ser vários temas, ou ainda podem ser pensamentos de preocupação sobre estar preocupado. Algo do tipo: se eu não parar de me preocupar, eu vou acabar ficando doente. Os autores do livro também falam de imagens intrusivas, flashes que surgem na mente e causam reações adversas. Por exemplo, às vezes a ouvinte coruja, quando está olhando para alguém, ela vê surgir na sua mente a imagem das partes íntimas da pessoa, suadas e com mau cheiro, e se sente enojada. O bem-te-vi, quando passa por uma ponte, vê a si mesmo atirando o celular na água e fica tenso com isso. A canarinho é visitada por duas imagens que a perturbam muito. Se vê caindo de um prédio e sendo atropelada. Além das sensações que um pensamento intrusivo causa e que são sempre desagradáveis, existe também o mal-estar por ter esses pensamentos desse tipo. Podemos achar que não somos pessoas normais, que deve haver algo errado conosco, que estamos perdendo a noção da realidade. Nisso, você não está sozinho, dizem a Sally e o Martin. Vou ler um trecho do livro deles aqui. Existem milhões de pessoas que têm pensamentos como os seus. Pessoas boas podem ter maus pensamentos. Pessoas pacíficas podem ter pensamentos violentos. Pessoas mentalmente saudáveis podem imaginar loucuras. Você não é o único que experimenta pensamentos intrusivos que simplesmente não saem da sua mente. A questão agora é o que fazer com os pensamentos intrusivos. Pessoas que experimentam perturbações mais sérias, como crises de ansiedade, de pânico, precisam buscar ajuda médica e fazer terapia. É, por exemplo, o caso do rouxinol, citado no início do episódio. Atormentado por pensamentos violentos, ele foi diagnosticado com transtornos obsessivo-compulsivo e de ansiedade generalizada. O rouxinol conta: com o tempo acabei me redimindo da culpa por todos aqueles pensamentos soltos e desconexos. Aprendi a conviver com isso e observar esses pensamentos, ver que não são parte da minha personalidade. Por sua vez, pessoas que não chegam a ter crises, mas ainda assim experimentam emoções desagradáveis por causa de pensamentos intrusivos, podem aprender por conta própria a lidar com eles e atenuar seus desconfortos. Eu vou aqui compartilhar resumidamente o método que a Sally e o Martin ensinam no livro deles e que é usado em terapias. Para que esse método funcione, antes de mais nada, a gente precisa se conscientizar e aceitar profundamente e verdadeiramente um fato sobre a natureza humana. Pensamentos obscuros, imorais, violentos, trágicos podem surgir na nossa mente independentemente da nossa vontade. Essa compreensão para mim foi fundamental. Sem isso, eu até hoje estaria me debatendo contra aqueles pensamentos intrusivos blasfemadores que eu contei que eu tinha e me traziam tanta aflição e culpa. Num dado momento, vendo que eu estava me afundando neles, como alguém que luta para sair da areia movediça, eu resolvi entender o que acontecia comigo. Entender que raios é ser humano, porque essas coisas se passam conosco. E eu fui em busca de explicações e encontrei. Contei as partes dessa trajetória em episódios passados, não foi? Você que escuta o autoconsciente desde o começo, acompanha essa trajetória. Eu sei que obter essa compreensão mudou a maneira de encarar os pensamentos intrusivos. Consequentemente, a minha reação emocional a eles também mudou. Eu parei de me debater contra eles e em algum momento eles não surgiram mais. Mas enfim, eu compreendi e aceitei que o bem e o mal fazem parte do que é ser humano. Por mais bem intencionada que a gente seja, há um lado mal, um lado sombra na nossa psique. Podemos não manifestá-lo, podemos não nos deixar guiar por ele, mas ele está lá, é intrínseco à nossa natureza. Bons e maus pensamentos ocorrem na nossa mente e nós fortalecemos o pensamento
para o qual damos atenção. Então, retomando o que foi dito no início, se um pensamento mau ou indesejável surge na mente e tentamos expulsá-lo, pensando firmemente, não posso pensar tal coisa, mas de qualquer forma pensando na coisa, o mau pensamento persiste e volta, e cada vez que volta, nos aflige mais. Eu entendo que é difícil assimilar que não devemos combater maus pensamentos, porque nós assumimos enquanto humanidade, desde o início dos tempos, que no mundo rola a luta do bem contra o mal, e que para o bem se estabelecer, o mal deve ser eliminado. Mas o fato é que isso não funciona para lidar com pensamentos. Nós precisamos usar outra estratégia. Ok, vamos então à estratégia. Uma vez que aceitamos que maus pensamentos podem surgir sem ser convidados e não funciona expulsá-los, o que fazer? Aqui então entram 6 passos do método ensinado pela Sally e pelo Martin no seu livro. Primeiro passo: reconhecer que o pensamento está presente e qual é a sensação que ele provoca. Fazer isso seria algo como dizer mentalmente: esse é um pensamento intrusivo que me faz sentir constrangida e culpada. Nesse momento é fundamental a gente prestar atenção às sensações do nosso corpo, mesmo que elas sejam desagradáveis. Se o coração está disparado, sentir o coração disparado. Se há um aperto no abdômen, sentir o aperto no abdômen. Sentir o que quer que seja, não fugir das sensações. Elas não vão nos aniquilar. Elas são passageiras e vão desaparecer gradualmente, naturalmente, se a gente não ficar brigando com o pensamento intrusivo. Segundo passo: afirmar para nós mesmos: isso é apenas um pensamento que surgiu na minha mente e eu não tenho nada a fazer a respeito. Note o que essa afirmação diz: não tenho nada que fazer a respeito. Não tenho nada que combatê-lo. Não tenho que desmenti-lo. Não tenho que expulsá-lo. Terceiro passo: aceitar e permitir que o pensamento esteja na nossa mente naquele momento. O pensamento talvez fique se repetindo, e a nossa atitude será apenas de observar isso acontecer. É meio como que deixá-lo falando sozinho. Os autores do livro explicam que a atitude de aceitar e permitir significa que o pensamento não é importante, não requer nenhuma reação nem resposta. Para não recair no hábito de brigar com o pensamento, tentar entender seus porquês ou nos distrair, continue prestando atenção às suas sensações, o que já é o quarto passo. Preste atenção à emoção no seu corpo, ou ao contato dos pés com o chão, ou à sua respiração. Encare a atitude de prestar atenção às sensações como um gesto de compaixão para com você mesmo. A sua consciência está atenta ao que você sente, solidária ao que você sente. Quinto passo: deixe o tempo passar. Continue com atenção às suas sensações. Continue deixando os pensamentos intrusivos falando sozinhos, se eles voltarem. Não é preciso ter pressa. Na verdade, a pressa não ajuda. Uma parte de você quer que tudo acabe logo e podem surgir pensamentos do tipo: será que está funcionando? Acho que está demorando. Apenas continue fazendo o que está fazendo, prestando atenção às sensações, observando os pensamentos que surgem sem debater-se com eles. No livro diz assim: você está apenas lidando com desconforto, não com perigo. O tempo permite que a reação calmante do corpo tenha efeito por conta própria e naturalmente. E para concluir, sexto passo: continuar fazendo o que você estava fazendo antes de os pensamentos intrusivos surgirem. Não mude a sua rotina, suas atividades ou os seus planos porque esses pensamentos apareceram. Continue tocando o seu dia. Continue tocando a sua vida. O que é que se pretende com esse método? A ideia é encarar os pensamentos intrusivos como simples pensamentos que surgem na nossa mente e deixar que eles passem. Simplesmente passem pelo nosso campo mental. Se não nos engalfinharmos com eles e os deixarmos passar,
e fizermos repetidamente isso ao longo do tempo, o nosso cérebro vai registrar que aqueles pensamentos não representam um perigo e aos poucos vai deixar de disparar a reação emocional que foi condicionado a disparar. A ideia é não dar atenção a esses pensamentos, porque se damos atenção ao que eles dizem, nós os tornamos importantes e damos a eles poder sobre nós. O que nós precisamos, na verdade, é reconhecer e usar o nosso poder. O poder de escolher que pensamentos devem prosperar na nossa mente. Que você esteja bem. Um abraço.